Olá, seja muito bem-vindo ao 9º episódio do podcast Entropia Jurídica, trazido a você por mim, Diogo Richter, e pelo meu amigo e co-apresentador, Murilo Brandão. O mercado de advocacia tem passado por um processo de maior liberalização, seja por pressões do mercado, seja por mudanças da sociedade. Tem se buscado alterações na forma de se prestar serviços jurídicos, certo, Murilo? E isso tem feito o mercado jurídico resolver desafios como entregar mais por menos, redução de custos. Isso leva talvez a uma criação de mercados marginais, como o nosso entrevistado falará aqui na sequência, podem ser ocupados pela tecnologia, trazendo assim serviços jurídicos mais eficientes para os cidadãos e mais baratos, inclusive. Para tratar desse tema, hoje nós entrevistamos o professor Bernardo Strobel Guimarães. Ele é mestre e doutor em Direito de Estado pela USP, Universidade de São Paulo. É professor de Direito Administrativo na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e também é professor de Direito Econômico na Universidade Federal do Paraná. Ele é advogado com atuação focada em direito público, nos planos contencioso e consultivo, já atuando no mercado há cerca de 2 décadas. Exatamente, Diogo. Nessa conversa com o Bernardo, a gente conseguiu aprofundar bastante temas importantes aqui, principalmente a questão da liberalização, como que o mercado jurídico pode estar ficando cada vez mais parecido com o mercado como um todo. Isso é uma tendência lá fora que tende a acontecer aqui no Brasil também. E além disso, a gente aborda temas que vêm aí inovando o mercado jurídico também, como a tecnologia, junto com a liberalização, e como que os advogados, como que os escritórios, os profissionais jurídicos podem se portar, devem se portar para lidar com essas mudanças, e como o ensino jurídico também pode colaborar para a formação de profissionais mais capazes de atuar nesse novo mercado. A gente finalizou a conversa falando sobre como que todos esses meios de exercer o direito, como todos esses formatos de melhorar processos, melhorar procedimentos, incluir novos players, melhorar a educação, melhorar a preparação, podem contribuir para o direito no seu fim último de criar uma sociedade mais harmônica, assim tornar o direito mais colaborativo, mais inclusivo e mais democrático. Se é que são esses os fins do direito, como o próprio professor Bernardo bem questionou na entrevista, né? E, bom, espero que vocês gostem do episódio. Se gostarem, apoiem o Entropia Jurídica, siga o Entropia Jurídica na sua plataforma de podcast de preferência e não deixe de recomendá-lo para os seus familiares e amigos que possam se interessar pelo conteúdo que nós produzimos. O seu apoio é bastante importante para que a gente possa continuar a produzi-lo. Nós estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, Google Podcasts e nas demais plataformas de podcast também. Além disso, acompanhe as novidades do Entropia Jurídica em nossas páginas das redes sociais, especificamente do LinkedIn e do Instagram, @Entropia Jurídica. Siga-nos lá, curta as nossas publicações e nos avalie. Professor Bernardo, seja bem-vindo ao podcast Entropia Jurídica. O convite, Murilo. Obrigado, Diogo. É um prazer. Vamos que... Obrigado, professor, por ter vindo aqui, aceitado o nosso convite para comparecer aqui no nosso episódio, mais um episódio do Entropia Jurídica. Para mim é uma grande honra ter o professor aqui no nosso podcast, que inclusive já foi meu professor na graduação, as aulas de hermenêutica eu nunca esqueço, também os workshops sobre redação jurídica, tudo, dos quais eu tirei muitas dicas valiosas, muitos aprendizados valiosos sobre redação jurídica que eu levo até hoje aí para minha carreira jurídica aqui. Você, fazendo um disclaimer aqui, chamando de você já muito gentilmente, o professor permitiu esse tratamento aqui para o podcast. Você é mestre e doutor em Direito pela USP e hoje também é professor tanto da PUC Paraná, na disciplina de Direito Administrativo, quanto na UFPR recentemente, agora como professor de Direito Econômico lá. E já é advogado atuante já há cerca de 2 décadas, mais ou menos. Professor, mas gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. Quem é o professor Bernardo, como chegamos até aqui, para que os nossos ouvintes possam te conhecer um pouco melhor. Maravilha. Como todo mundo, né, em certo momento, isso é uma coleção de acasos que foram se juntando pelo caminho, né? Então, a minha atuação principal é como advogado, enfim, né? Trabalho com direito profissionalmente já
há quase 20 anos, né? E parece que foi ontem que eu me formei, enfim, o tempo passa, a gente nem percebe essa jornada do direito, mas eu nunca abandonei outras coisas, né? Eu sempre achei que era importante olhar outros conhecimentos, né? Outras leituras. Acho que o mundo do direito é um mundo muito interessante, mas se visto de uma maneira isolada, é um mundo muito pobre de ideias. Não que não haja beleza teórica no direito, mas por mais que você queira lidar com ele, as coisas como filosofia, literatura, cinema, música, enfim, fazem a vida melhor do que o direito. Então, né, eu tenho uma certa paleta de interesses que é mais ampla, talvez, daquilo que seria um típico jurista, né, e sou um curioso com várias coisas, né. Então, né, falando um pouco, né, como é que chegamos até aqui, que eu acho que é um pouco o objetivo da pergunta, né, é engraçado, né, porque a primeira vez que eu me lembro de ter pensado numa profissão, assim, são aquelas coisas, policial, astronauta, presidente, jogador de futebol, enfim, que habitam o mundo infantil, eu queria ser biólogo, né, eu gostava bastante de biologia, lá pela sexta série, quinta série do ensino fundamental, a parte de zoologia em especial eu gostava bastante, então tinha uma professora de biologia que era mãe do amigo meu, nos levava no hotério lá no centro politécnico, e a gente eu ficava caçando umas aranhas na minha casa, enfim, eu tinha um aquário com umas aranhas, enfim, era criança peculiar, eu gostava disso. Aí lá pelas tantas eu achava que isso me levaria para medicina, mas eu era uma criança meio pragmática, eu olhei assim e falei, não, medicina tem que estudar bastante, tinha assim, o cunhado do meu pai, meus pais são separados, meu pai tem um segundo matrimônio, né? Então o irmão da mulher do meu pai estava bem na época de residência médica, falei, essa coisa aí dá muito trabalho. E aí, né, eu sempre gostei dessa parte argumentativa, sempre achei que direito era uma profissão legal. O que eu sabia de direito? Nada. Tinha advogado na família próximo? Nenhum. O pai queria que eu fizesse direito? Não, meu pai achava que era bacana eu ter feito medicina. E eu resolvi fazer direito, né? E pior, resolvi fazer direito e entrei na faculdade convencido que eu queria ser advogado. Porque essa parte de discutir, de argumentar, essa parte eu sempre gostei. Eu falei, não, isso aí eu quero ser advogado. E aí na faculdade eu não mudei de ideia. Eu nunca quis fazer. Mas eu não dizer, né, que eu nunca fiz um concurso público, agora eu fiz de professor da Federal, de substituto, mas nunca pensei em ser promotor, juiz, defensor público, policial, essa coisa de, eu vou fazer um concurso, nunca me atraiu, nunca me apeteceu. E aí, na faculdade de Direito, né, assim, exatamente até por não ter muita referência, né, do que fosse um escritório e tal, primeiro, eu levei aquele susto, né, que acho que todo aluno de Direito leva, quando você chega na faculdade ali, você tem uma certa surpresa, enfim, né, o quão pouco jurídico o curso é no começo, e assim, tem coisas, né, eu sempre brinco, a gente vai dar valor a certas coisas na faculdade depois que elas já passaram, né, essas matérias mais formativas eram assim, daí, mas as matérias dogmáticas me atraíam muito, né, o direito civil me atraiu bastante no começo, eu tive um excelente professor, que era o professor Heroldo Cortiano Júnior, era um cara que tinha uma cultura jurídica muito boa, então eu achava aquilo meio fascinante. E depois, né, fui tomando gosto, né, gostei de várias coisas na faculdade, eu gostei muito de direito penal, né, eu tive aula com o professor Rodrigo Rios, que é um cara fantástico, enfim, sempre teve esse olhar, saber mais do que direito, não falava de literatura, mandava a gente ler Dostoiévski, enfim, era legal. Gostei de direito tributário, né? Eu começo minha vida no direito tributário. As primeiras coisas que eu escrevi na minha vida são direito tributário. Então, né, eu posso dizer, eu estive lá e abandonei, lá pelas tantas eu comecei a achar o direito tributário, pelo menos do ponto de vista daquilo que era a dogmática do direito tributário, uma coisa muito abstrata e sem uma referência concreta, né? Uma metalinguagem. Eu falei, cara, isso aqui é meio viagem astral demais, esses caras são muito loucos nessa coisa de teoria da linguagem, não me atraía, enfim, né? Tem gente que gosta, enfim, particularmente eu não me tratava. E aí fui começando, né? Aí tinha uma carteira meio subutilizada de direito administrativo no escritório em que eu trabalhava, né? E aí fui começar a pegar esses casos, enfim, comecei a dar uma olhada, né? E aí calhou, enfim, eu me formei. Aí eu tinha, né, as especializações, eu tinha as bolsas da PUC, porque eu tinha feito PIBIC, tinha sido monitor, então eu tinha lá uma bolsa de estudos, que era uma política que a PUC tinha, não sei se ainda tem. Fui fazer a especialização da PUC, fiz uma especialização em direito empresarial com ênfase em direito tributário, né? Eu trabalhava com tributário bastante,
E fui fazer também a de Direito Administrativo do Instituto Professor Romeu Bacelar, enfim, porque o professor Romeu Felipe Filho, que foi meu professor de Direito Administrativo, disse, olha, eu acho legal você fazer, eu fui monitor dele, disse, não, então faça, né, eu te dou uma bolsa, enfim, então, né, foi uma gentileza dele, aí eu comecei mais, né, nessa área do Direito Administrativo. Foi mais ou menos no momento que eu comecei a ter uma DR mais profunda com o direito tributário, e comecei a ir para isso. Aí fui fazer um curso que foi muito legal em São Paulo, o primeiro dos cursos que eu faço em São Paulo, um curso na SBDP, né, que era coordenado pelo professor Carlos Ari Sundfeld, né, e aí, pô, aquilo para mim, o coordenador era, né, o Floriano Marques, enfim, e ali eu comecei uma certa tomada de atenção, né, com o direito administrativo mais focado nesses aspectos econômicos. Então, ali foi mais ou menos que eu me encaminhei. Mas podia ter ido para o direito penal, né? Tem algumas propostas de estágio, né, no direito penal e sempre tive essa atuação no escritório e sempre gostei muito da parte acadêmica. Então, né, para mim era natural que eu desse aula, eu substituía os professores, quando, né, as pessoas que eram não vou poder dar aula, você dá para mim? Eu, claro, eu ia lá, enfim. E aí fui tentando sempre mesclar um pouco essa parte acadêmica. Talvez os alunos não percebam, mas quem mais ganha dando aula é o professor, porque você tem que organizar o conhecimento de uma maneira sistemática, enfim, você é desafiado, né? É uma atividade que, se bem pensada, ela é legal e te traz benefícios, né? Claro, além de um benefício, né, indireto, de você poder dizer, eu sou professor de direito, mas, enfim, né, não que valha grandes coisas, mas tem gente que se impressiona, né? Mas, a par disso, né, você tem essa capacidade de sistematizar melhor a matéria, enfim, vai para o congresso, enfim, você vai indo. E assim, eu sempre tentei conjugar essa parte da advocacia com a parte da docência, enfim, né, e estou nessa, né, na advocacia desde 2002 e na docência desde 2004, então, né, tem aí uns bons anos, né, intercalando essas atividades e sempre tentando ser um tipo de advogado que tem uma postura aí para aprender com os clientes, enfim, né, menos nesse ar formal e estamos nessa luta aí, no meio do caminho. Já não sou um guri, mas ainda não sou desses caras que tem, né, 50 anos de advocacia, acho que está aí num ponto mediano da carreira. Bacana, professor, ouvir essa sua trajetória e conseguir conciliar essa parte acadêmica com a parte profissional, né? Você tem quase 2 décadas aí, tanto de docência quanto na atuação com a advocacia, e até por conta dessa ampla experiência que o professor tem, é interessante a gente abordar esse primeiro tópico aqui da nossa conversa, que é a liberalização do mercado jurídico, né? O professor, imagino que vai conseguir trazer para a gente uma visão legal tanto de mercado, quanto uma visão mais acadêmica, mais voltada para impactos na sociedade, desse fenômeno da liberalização do mercado jurídico, que nada mais é do que uma tendência mundial de tornar o mercado jurídico mais similar ao mercado como um todo, né? A gente acompanha lá fora, principalmente em países de common law, uma tendência de mudanças na regulação do mercado jurídico para que serviços jurídicos não sejam prestados exclusivamente por advogados. A gente vê uma tendência também de abertura desse mercado para que empresas que tenham na sua diretoria, na sua administração, não apenas advogados e pessoas do direito, né? E qual que é o argumento favorável para esse movimento? É a gente criar mais concorrência no mercado jurídico e também, de certa forma, trazer maior acesso à justiça, né? Quando a gente pega uma empresa que não é formada apenas por advogados, a gente consegue ter uma maior multidisciplinaridade ali na condução dessa empresa, a gente consegue possibilitar que essa empresa receba investimento de capital externo e, consequentemente, trazer mais acesso à justiça para os cidadãos que, em tese, vão ter um serviço, vão ter uma gama mais ampla de serviços para escolherem a um menor custo. A gente vê bastante essa tendência no Reino Unido, na Inglaterra, em que a gente teve o Legal Services Act, criou as Alternative Business Structures, que são exatamente essas empresas que prestam serviços jurídicos, mas não são efetivamente escritórios de advocacia. E agora a gente olha um pouco para o Brasil e a gente vê que essa tendência está um pouco longe, né? Não chegou isso aqui no Brasil ainda, né? Talvez por conta de peculiaridades do nosso país, do nosso mercado. A gente tem muitos advogados, muito mais do que no resto do país, no resto do mundo. E eu queria entender do professor, assim, professor, como você encara essa possibilidade de
de liberalização do mercado jurídico para o mercado brasileiro? É algo bom para a sociedade? É algo ruim? É algo que vai chegar aqui inevitavelmente? É algo que a sociedade brasileira precisa? Né? Porque a gente pega, por exemplo, a gente pode pensar a princípio que os clientes, sejam pessoas físicas ou empresas, vão ter dificuldades em aceitar receber o serviço jurídico por uma empresa que não é um escritório de advocacia registrado na OAB, mas por outro lado a gente vê empresas como as Big Four de contabilidade, por exemplo, KPMG, Ernst Young, PwC e Deloitte, que são empresas com poderio econômico e com marcas com credibilidade. Né? Então essas marcas, a princípio, com uma mudança na regulação, não teriam dificuldades em acessar os clientes e prestar um serviço de qualidade, um serviço até mais barato. Né? Talvez essa possa ser uma realidade mais próxima do que a gente imagina e não tão longe da realidade brasileira. Queria entender, professor, quais são suas opiniões sobre esse tema da liberalização do mercado jurídico? Bom, várias coisas numa pergunta só. Estruturar em 3 questões, né? Vou tentar, talvez, antes de falar de liberalização do mercado, a gente tem que tentar entender o que vai ser o mercado jurídico. Essa seja, acho que, a grande questão sujeita a isso. A segunda questão é liberalizar, e a terceira, como é que isso vai chegar no Brasil, né? Acho que são três eixos da questão. Bom, a primeira questão, que me parece assim, a gente pensa mercado jurídico sempre de uma determinada maneira, né? O advogado é um hub de solução de algum problema, né, de uma empresa, de uma pessoa física, né? Seja no nível consultivo, seja no nível contencioso, né, para efetivar um direito que essa pessoa tem. Eu acho assim, né, talvez o grande desafio da estrutura de solução de conflitos, né, você mencionou lá pelas tantas acesso à justiça, é que me parece que o nosso sistema ele é disfuncional na saída. Tem muito litígio, nada que é massificado consegue preservar a qualidade, né? Assim, quem é advogado, posso, né, contar N histórias tristes, né, de advogados que tinham causas complexas que foram mal examinadas, né? Então a própria dogmática, né, tem tentado cada vez mais soluções dessas de atacado, de precedente, de coisas que possam tentar racionalizar um pouco o sistema, mas fato é que, né, em alguma medida a gente paga um preço alto, né, da hiperjudicialização, e essa hiperjudicialização não é um problema dos advogados, acho que, né, advogados são um sintoma do problema e não a causa, né, mas fato é que tem tutelas, agências reguladoras, modos outros de solucionar esses conflitos para que eles não fossem judicializados. A gente tem uma cultura muito beligerante da qual muita gente se beneficia, né, o estamento. Os advogados se beneficiam, né? Os advogados têm muita dificuldade em entender, né, que é uma destruição de valor, assim, né? Em alguma medida, o que você tem é uma destruição de valor para a sociedade. São rentistas desse sistema, né? Vivem disso. Né? Tem muitos advogados que só vivem dessas causas de massa, enfim, né? E sobrevivem como podem, enfim, não tem. A gente sempre olha, né, para o advogado, né, ver o resultado do Matos Filho, que chega perto de R$1 bilhão ano de faturamento. Legal, mas a grande parte da advocacia brasileira é uma advocacia de poucos recursos econômicos ali que fica, né, e isso cria um ambiente ruim, né? Em alguma medida a tendência é ver todos esses milagreiros jurídicos, né, quase que, né, um culto de teologia da conservação. O problema é que, na verdade, não tem nenhum referencial teológico ali, mas a gente está criando ali uma certa coisa de um ambiente que está hiperocupado porque tem uma hiperjudicialização que simplesmente em algum momento eu acho que ela vai ser eliminada, né? Acho que a gente vai ter outras coisas, né, para se preocupar. Acho que grande parte dessas coisas tendem a não existir, né, desses litígios de bagatela, enfim, essas coisas todas elas tendem, me parece, a arrefecer. Quando? Não sei, mas a tecnologia resolve uma série de problemas. O tempo dessas coisas é um tempo diferente. Vocês trabalham, enfim, no setor de tecnologia, sabem, por exemplo, o quanto de questões, enfim, foram resolvidas pela tecnologia, menos gente, menos conflito no sentido, né, relações de trabalho, né, quantos trabalhos têm sido fechados, é um problema, enfim, né, toda vez que você vai fazer um pedido desses num totem qualquer, antes você tinha um emprego de entrada para alguém sem qualificação tentar entrar no mercado, enfim, você não vai ter mais essas coisas. Acho que a gente tem um cenário no Brasil muito ruim, no sentido de que, né, nós não educamos as pessoas, né, como
como deveríamos, e, portanto, né, os jovens saem da escola sabendo muito poucas coisas que serão úteis para a vida deles, não que eles precisam ser treinados como simplesmente, né, pessoas que repetem processos mecânicos de maneira crítica, mas se você pega os rankings do Brasil nesses programas de avaliação de ensino, né, são todos deficitários, o aluno sai sem saber matemática básica, sem redação, e isso é um problema. É um problema que cada vez mais você demanda, né, que haja capital humano para desenvolver uma sociedade. Essa é uma tese antiga, né? O Douglas North já tinha batido boca com o Celso Furtado, né, sobre o que deveria ser a Sudene, enfim, isso na década de 50. Mas assim, a gente tem esses problemas todos, então assim, me parece, no fundo, na verdade, né, a tecnologia tende a resolver um pouco esses litígios de massa e sobrarão, né, nichos de advocacia mais especializados, né? Acho que o grande problema do advogado hoje, se você está, né, entrando no mercado, né, se você não se especializar em alguma coisa que agregue valor a um certo tipo de cliente, no fundo você ser um generalista é uma figura muito frágil, e escritórios de médio porte generalistas me parecem sim, fadados a serem cada vez menos prestigiados, né, porque você vai ter essas questões. Aí, né, você cria uma pressão nisso, né, o que é serviço jurídico e o que não é. A organização de serviços jurídicos encontra zonas fronteiriças, né, eu quero negociar acordos com instituições financeiras extrajudicial e reduzir, né, débitos que eventuais pessoas físicas tenham com bancos, né? Isso é profissão privativa de advogado, não é? Tem uma zona de incerteza, né? Entrou com uma execução civil pública, uma empresa que comprava créditos de pessoas que tinham direitos contra companhias aéreas, que alguém securitizou aquilo, né? Fez ali uma... Você tem uma incerteza, enfim, né? Como é que vai liberalizar? A tendência é que talvez não seja propriamente a liberalização do mercado, mas a criação de novos mercados fronteiriços nos quais, né, a força de manutenção desse regime corporativo dos advogados, que tem um sentido de ser, né, já falei um pouco sobre isso, mas eu acho que ele tem um sentido de ser, né, em que vai haver essa ação desses espaços. O que você citou, né, as companhias grandes da auditoria, que em alguma medida elas já fazem, né, velada ou ostensivamente, enfim, fazem. Aí você fecha o mercado, né, para os agentes internacionais, né. Quem é meu aluno, né, volta e meia escuta uma frase que eu gosto, que eu inventei, enfim, gosto dela, que é: a gente adora livre mercado no mercado dos outros, né? No nosso a gente quer restringir competição, a gente quer preço de referência, a gente gosta de livre mercado, né, para pedir comida no iFood, para comprar roupa, mas na advocacia não. Eu acho que, no fundo, na verdade, né, você mantém certos níveis, né, de proteção, às vezes até contraproducentes, né? Você gera uma legião de bacharéis em direito no Brasil que, né, muito dificilmente vão fazer daquela profissão uma profissão que consiga, né, alcançar os sonhos que as pessoas têm quando se engajam naquilo, né? Você ser doutor, né? Essa mania de advogado ser chamado de doutor, né? Todo, né, você vê, né? É o doutor, vírgula, doutor é quem tem doutorado, e eu particularmente não faço a menor questão de ser chamado de doutor. Poderia exigir o título, porque tem um papel aqui pendurado em algum desses lugares aqui que diz, né, que eu sou doutor em Direito. Então, o que eu quero, né, chamar a atenção é assim, esse ambiente, que é um ambiente meio hostil, enfim, ele está gerando, né, essa pressão, que não são propriamente tarefas jurídicas, serão, né, criadas esteiras de celebração de contrato, né, a parte consultiva, né? É fácil tirar. Daqui a pouco você vai ter um indiano escrevendo o contrato de adesão lá na Índia e você vai dizer o que? Ah, não, mas não pode. Você vai ter, né, testes, mas, né, me parece que a história da inovação, né, tem sido uma história de sucesso exatamente porque você quebra, né, essas barreiras que, né, atravancam a própria inovação, né? A liberdade tem muito a ver com a inovação. Não sei se vocês conhecem, enfim, estou me baseando no Matt Ridley, né, que tem um livro chamado How Innovation Works. Matt Ridley é conhecido por ter aquele livro Otimista Radical, esse da inovação, um livro bem bacana, que no fundo, na verdade, a tese dele é um pouco, a liberdade é pressuposto da inovação, e esses ambientes de liberdade permitem, né, um sistema de recompensas de risco, arrumar, né, mecanismos eficientes, enfim, que tem mantido, né, o nosso desenvolvimento. A gente, né, não tem por que pensar que o direito vai ficar protegido disso, né? Em algum momento essa questão se coloca.
mas sempre haverá, né, espaço para o advogado tradicional. Acho que se o advogado é visto como um resolvedor de conflitos, né, tem coisas que são demasiadamente humanas e não vai ser, né, tomado pela máquina. Uma petição feita por uma máquina é uma coisa tão boa quanto, né, comida industrializada, né? Pode ser útil, né? O miojo pode matar a fome, mas não é algo que você vai querer comer todo dia, ou pelo menos não deveria, né? Come miojo todo dia, enfim, não vou entrar no mérito disso, né? Miojão da massa, aquele lá que salva, né? O cara chega meio torrado em casa, faz um miojo e relaxa. E no Brasil a gente sempre tem essa coisa um pouco de tentar, né? Essa lógica um pouco de tentar proteger o mercado, né? Acho que existe uma certa preocupação em proteção do mercado. O mercado jurídico ele merece uma atenção especial, né? Não é uma carreira comum, de verdade. Existe uma regulação ética, existe uma lógica para você ter um modelo associativo. Isso tem quase no mundo inteiro, né? Colégios de advogados, né? Bar Association, enfim. Tem um pouco, né, desse sistema, ele tem uma razão de ser, né? Tem um código deontológico, o advogado tem muita responsabilidade na mão e precisa ter alguma nesse sentido, mas nessa parte, enfim, né, que você usa isso como uma tentativa de travar a inovação para proteger os mercados daqueles que estão, né? Eu acho que a gente está jogando um jogo que várias pessoas tentaram jogar, mas em algum momento, né, as ciências da tecnologia tendem a triunfar, né? Assim, se você tiver, né, uma solução mais barata e de melhor qualidade, né, você pode fingir que ela não existe por algum tempo, você pode tentar proibi-la por algum tempo, mas em algum momento ela se impõe, né? É um pouco, talvez, o case do Uber, né? Você podia ter discussões até interessantes do ponto de vista da legalidade, se aquilo era um modelo válido, mas a partir do momento que as pessoas se habituaram a utilizar um serviço que elas entendiam, né, mais adequado às expectativas delas, né, no fundo o sistema teve que se acomodar a isso. E se daqui a pouco um cara inventar uma coisa melhor que um Uber, né, o Uber vai cair nessa, esse processo de destruição, enfim, né, que é típico dessa coisa, que é uma das molas do progresso. Então, assim, a abertura, eu acho que ela, sintetizando, a abertura tende a vir no Brasil sempre um pouco mais devagar, né, avesso um pouco a isso. Dois, eu acho que é menos uma mudança na regulação das profissões, e sim a criação de espaços ao lado e marginais, que serão utilizados de um modo mais, por assim dizer, que a tecnologia vai substituir isso, mas vai haver sempre lugar para o advogado. Não acho que o advogado vai acabar, né? O advogado, haverá as baratas e os advogados, ou baratas advogadas, talvez, né? Seja um cenário mais condizente, né? E a liberalização, assim, a eficiência econômica, ela depende da inovação. Acho que são os três eixos da tua pergunta, Emilio. É interessante como, na sua fala, o professor acabou levantando várias questões laterais, assim, bem importantes que a gente pode, que é interessante da gente sempre estar debatendo e sempre estar se preocupando aqui enquanto profissionais, enquanto operadores do direito. O professor citou a questão da tecnologia, né? Questão que a gente sempre vem debatendo, a tecnologia vem inovando verdadeiramente o mercado jurídico, principalmente porque está ajudando na eficiência, na redução de custos, mas também tem os seus outros lados, os seus lados negativos. Às vezes a gente tem essa questão dos empregos e tudo mais. O professor trouxe também a questão da educação, né? Como o ensino brasileiro como um todo, também isso acaba entrando no ensino jurídico, como que está sendo a educação do brasileiro para se preparar para esse mundo em que tem o fator da liberalização, mas também tem os fatores da tecnologia, tem os fatores de crises econômicas, do desafio do mais por menos, que obriga, né, pessoas, não só no mundo jurídico, a buscarem melhores resultados a menores custos. E também o professor trouxe a questão de como o advogado e os escritórios devem se preparar para esse novo mundo, do direito, que não vai ter apenas a liberalização, mas também vai ter a tecnologia e todos esses outros fatores que a gente citou. É uma questão bem interessante, puxando especificamente para a questão da tecnologia, né? A gente vê a inteligência artificial, que é algo que se debate muito, e há realmente uma grande preocupação de até que ponto que ela vai tirar empregos e até que ponto isso vai afetar a advocacia, né? Eu acredito que, vendo a advocacia
e vendo um advogado que se prepara para prestar uma advocacia com criatividade, estratégia, dificilmente uma máquina vai conseguir substituir essa questão. Né? Se a gente pegar uma advocacia voltada para um trabalho exclusivamente voltado para otimização ou para fazer uma tarefa muito estruturada e muito repetitiva, inevitavelmente a gente vai ter esse advogado que se prepara dessa forma, com certeza vai sofrer com as disrupções do mercado. Né? Agora, o profissional que se prepara para uma atuação voltada em criatividade, em estratégia, em especialização, como o professor citou também, que é uma tendência para os escritórios do futuro, dificilmente a gente vai ver esse advogado acabar. Né? Isso é algo que pode ter a melhor tecnologia do mundo, mas dificilmente esse profissional vai ser substituído ou vai ser deixado de lado nesse novo mercado aí. Que sim, né? A máquina faz coisas repetitivas, né? A máquina não vai pintar, né? Parece um Van Gogh, a máquina não vai ser capaz, né, de lidar com os temas humanos. E grande parte da advocacia não é saber lei, jurisprudência e fazer petição bonita. Grande parte da estratégia é tentar entender o outro lado, é tentar criar um cenário, enfim, tem coisa... A advocacia é uma profissão muito mais criativa do que ela parece à primeira vista, né? Assim, grande parte dos problemas verdadeiros que a gente enfrenta, né, como advogado são problemas para os quais ninguém vai abrir o Código Civil e achar a resposta lá, né, a unida direto das fontes romanas, né, para pegar... Porque, no fundo, né, existe uma margem de ambiguidade, você precisa de uma série de outras coisas, não é tão simples, na verdade, essa questão. Claro, litígios que se repetem igual, porque são litígios de tese, cuja solução se dá no atacado, isso tende a não existir. Sobra aquele espaço em que, né, as ferramentas de criatividade, por assim dizer, de interdisciplinaridade dos advogados vão aflorar. E se você não sabe fazer isso, né, se você não tem... a comparação é um pouco grosseira, enfim, no sentido assim, você pode ser um trabalhador braçal que vai perder a tua vaga para um trator, para um guindaste, para uma colheitadeira, né? A máquina vai te atacar, e você pode, né, usar a postura ludista, né, de se insurgir contra as máquinas, porém, na verdade, o que você precisa é ter capital humano para não ser alcançado por isso. Você está fazendo uma faculdade de Direito e que, né, você não tem nenhuma capacidade de lidar com temas complexos, né, cuja a tua única habilidade é ser, né, um arquivista de luxo, né, ou, cara, você vai perder o teu lugar, né, assim como, né, várias profissões que existiram deixaram de existir, e vai ser sempre assim. O que acontece, na verdade, é que no resultado geral, né, isso libera uma certa força criativa para outras coisas. Talvez os advogados que fiquem sejam muito melhores, né, do que eles. Você fica vendo, sei lá, de vez em quando calha de sair, sei lá, quando era presencial, vai num balcão de vara civil, quem viu aquilo, né, na década de 90, nos anos 2000, era um mar de gente para fazer o quê? Arquivar papel, pegar processo, entregar processo, xerocar processo, ProJude acabou com toda a necessidade disso. Ah, mas pô, o cara que fazia autuação, né, a gente tinha uma estrutura toda, né, de cópia de processo no interior, ligava na sala da OAB, ó, tira do processo tal, da folha tal, me manda por fax, depois põe no correio, paga a diligência, manda o comprovante, o cara faz, né, e hoje em dia o ProJude acabou com isso, né, ninguém tem mais arquivo de processo, está tudo em nuvens. Vai dizer assim, ah, pô, mas é um pouco da natureza do jogo. Acho que o professor comentou justamente na primeira onda de inovação que talvez nós já estejamos muito bem presenciando aqui no Brasil, a digitalização dos processos, né? Eu observo, pelo menos do ponto de vista de estagiário, quando eu iniciei a faculdade ali no limiar entre o processo físico e o processo digital. E nesse início de faculdade eu via como existiam estagiários, né, nos escritórios para fazer esse trabalho de ir no fórum, de ligar para o fórum e de fazer os protocolos e tudo mais. E já no final da minha faculdade eu percebi que esse tipo de vaga de estágio não existia mais porque não precisava mais, né? O tipo de estagiário que começou a se buscar para os escritórios mudou. Se buscavam estagiários mais nichados, né, para atuar já mais no processo em si ou na parte consultiva, ficar menos com esse trabalho braçal, né?
Então, muito provavelmente, como o professor explicou, é possível que a gente observe nas próximas etapas de inovação nos mercados jurídicos aqui no Brasil, no mundo inteiro, um mercado mais nichado, né? Pensando aqui no Brasil especificamente, como o professor comentou, né, desse processo de hiperjudicialização, como isso e outros fatores contribuem para um mercado bastante inchado, mas não necessariamente inchado dos profissionais que precisam, para aqueles que realmente agregam valor. E talvez isso acabe levando no futuro aqui do Brasil a uma diminuição do mercado jurídico como um todo, né, em relação aos advogados e tudo mais. Se mantém, né, eu usei uma expressão, né, esse rentismo da ineficiência, ele tem uma certa capacidade, né? Você vê, por exemplo, no mercado portuário, uma das grandes inovações do mundo, que é uma coisa que pouca gente sacou, container. Um americano maluco, que era dono de uma transportadora, olhava para o caminhão, olhava para a carga granel e disse: se a gente usasse caixa para... E o cara foi chamado de maluco, né, tal, e lidou com forças, né, muito poderosas, né, que se insurgiam contra isso, né? Sempre tem que é rentista da ineficiência. Agora, né, hoje em dia, grande parte, né, da carga transportada no mundo é containerizada porque é muito mais embarque, né, você usa, né, um shipload, vai tal, descarregou, depois você, né, dependendo do tipo de container, você dá um tratamento especial, enfim, né, manda, né, faz desembaraço, qualquer coisa que vale, mas a questão é, um monte de gente, né, deixou de ter ocupação. Tem menos gente trabalhando, na agricultura também, né? Houve um momento da história do mundo que todo mundo ficava plantando quase o tempo inteiro, né? A nobreza e as classes, né, que não viviam, né, do trabalho era um número ínfimo. Hoje em dia, né, o número de gente no campo é muito menor. Mas assim, mas o êxito rural... mas a gente, né, também liberou forças criativas. Assim, você sempre vai ter trade-offs em relação a isso, né? O que eu quero dizer, assim, um pouco, na verdade, ter um sistema jurídico disfuncional como é o nosso, né? Eu digo, as pessoas falam mal do sistema de saúde, falam mal do sistema de ensino, porque elas não conhecem o sistema jurídico. O sistema jurídico é das coisas mais frustrantes, né? Justiça é um atavismo, uma palavra que é um pipeline de processos. Eu desafio, né, que esteja lotado uma vara de juizado de falar sobre os processos que ele julga. Não sabe o que ele está julgando. Por quê? Porque é um pipeline, ele é um assessor, ele conhece as teses, ele vai, né, como se fosse um diretor de fábrica, né? Ele vai ter lá os insumos técnicos dele e vai produzir coisas em série. O problema disso é que você leva isso para os tribunais superiores, você leva isso para certas coisas, a gente não consegue ter um sistema que seja funcional. Uma hora, o custo dessa disfuncionalidade vai levar à modificação disso, né? O que me parece ser o natural? Me parece ser o natural é que a gente não litigue tanto, que haja outros sistemas, né? Que haja outros modos de compor isso, não colocando tudo nas costas do Poder Judiciário. Fica lento e fica ineficiente para quem precisa dele. Sim. E bom, professor, e aproveitando o seu longo background de academia, né, como professor, nesse tema que tratamos aqui até agora, como você pensa que esses processos de mudança, de inovação destrutiva que estão acontecendo e virão acontecer ainda no mercado jurídico afetam o ensino na faculdade? Na sua opinião, é necessário algum tipo de mudança no ensino jurídico? A natural diminuição do mercado de advogados, considerando que essa hiperjudicialização, como o professor comentou, vai levar a essa criação de mercados paralelos que podem ser tomados pela advocacia, que acabam eliminando algumas profissões que as pessoas acabam... que hoje elas se atraem pelo curso jurídico, porque muita gente entende como é um curso fácil, é um curso que, na dúvida, vou fazer direito, não pensou em fazer outro no momento de tomar essa decisão. É uma decisão muito cedo, né, que a gente toma na vida. Não vou colocar a culpa em todo mundo que toma essa decisão numa idade tão cedo da vida, mas queria saber, na sua opinião, como isso se reflete na educação jurídica, no ensino jurídico formal, se é que isso se reflete de alguma forma. Se reflete muito. Acho que um dos campos que eu acho que é um das grandes próximo ao estado de ruptura, o ensino como um todo, o ensino jurídico também. Né? O ensino como um todo, porque o processo de ensinar ele é muito diferente. Né? Acho que a gente tem que tocar isso numa reflexão que eu tenho feito
cotidianamente como professor, né, eu tenho dado aulas em estratégias que já talvez não façam mais sentido, né? É aquela coisa assim, pô, vamos dar uma carga de cavalaria, mas, né, do outro lado tem uma divisão blindada. Não vai funcionar, né? O aluno tem muita informação, várias oportunidades, enfim, vários, né, fontes de aprendizado, né? Hoje em dia eu brinco com meus alunos, né? Não há nada que eles não possam saber melhor do que eu em pouco tempo. A grande questão é talvez, né, migrar um pouco da transmissão do conhecimento para algo que me parece que é a habilidade demonstrada. Eu acho que assim, o grande desafio do ensino é perceber que o que importa é a habilidade que você consegue e não o papel que diga, vocês trabalham com programação, né? Ninguém exige contratar programadores que tenham diploma de, sei lá, ciência da computação. Calha de alguns terem, outros não. Se o cara sentar e programar em Java para você, puta, eu tive uma revelação, né? O arcanjo Gabriel, né, que soprou o Alcorão ao profeta, veio aqui para mim e me ensinou isso aqui. Você vê, cara, testou, mediu, validou, né, entrega. Ninguém quer saber onde você aprendeu isso, né? Porque a gente, né, tem essa questão. Antes, na verdade, a gente tinha uma certa atestação meritória disso, né? Você passou numa boa faculdade e logo, portanto, você sabe direito. Hoje em dia, acho que cada vez mais as pessoas, né, vão ter que mostrar o conteúdo e independente da onde ele foi adquirido. Claro que, né, isso, né, ataca um pouco, né, as bases do ensino, né, da universidade como sendo um grande cluster de saberes, porque os saberes estão muito mais retilíneos, né? Você pegar assim, a grande indústria foi extremamente atacada, né, por um processo de dessubstancialização da necessidade daquela integração dos fatores de produção num só local. Você consegue produzir de maneira dessubstancializada, né? Por que o saber não vai ser diferente? Parece que caminha-se um pouco nessa linha. Para o ensino jurídico, né? Eu acho que assim, a gente vai começar a ter que se deparar com aquela ideia de que esse curso generalista, né, que tenta ensinar, né, um pouco, que é nem aquelas aulas de educação física, né? Você ensina um pouco no semestre do basquete, semestre do vôlei, semestre do futebol, né, fundamentos, cara, ninguém joga nada. Então você vai, né, ter que lidar com essas trilhas, né, essas especializações. Eu acho que a virtualização disso reduz o custo desse tipo de coisa, então você tende a ter cursos mais especializados. Eu acho que a gente vai ver um mix entre virtual e real, e eu acho, né, pensando aí nesses tempos pandêmicos, nessas aulas, né, que têm sido um pouco modorrentas, um pouco maçantes no seu... Porque a aula, a gente não está dando uma aula virtual pensada para ser virtual, estou dando aula que eu daria na sala de aula, no ambiente virtual, que fica uma coisa meio gambiarra. Tem um aspecto, por exemplo, a interação humana, relações de networking, né, análise, trabalho em equipe, isso tudo me parece que ainda existe uma certa substância física no ensino, mas eu acho que o ensino é uma das coisas que vai mudar e vai mudar muito. Interessante, professor. A gente abordou aqui muitas questões. Aqui na Entropia Jurídica, dando um passo atrás, a gente preza muito por abordar a inovação com um propósito, né? A gente não transformar a inovação num fim em si mesma e ter que inovar e ter que mudar procedimentos por si só, sem visar um objetivo maior lá na frente, né? A gente conversou sobre muitas mudanças na forma como o direito é exercido ou coisas que alteram, que já alteraram e que ainda vão alterar a forma como o direito é exercido, né? A gente falou de tecnologia, a gente falou de liberalização, a gente falou de... O professor citou também algumas ineficiências na condução de litígios do Brasil, que tem uma cultura beligerante, que tem um judiciário que às vezes não consegue lidar da melhor forma com todo esse volume de litígios que a gente encara. A gente falou também agora, no final, o professor citou a questão de melhoras na educação. Agora passando por uma questão mais filosófica, digamos assim, como que essas novas formas de fazer o direito, como que essas mudanças em processos, em procedimentos, vão ajudar o direito a se tornar mais inclusivo, a se tornar mais colaborativo, a se tornar mais democrático, para que ele esteja mais apto a atingir seus objetivos últimos de regular o convívio humano, criar uma sociedade mais harmoniosa e todas esses objetivos mais filosóficos mesmo que o direito tem em sua essência, né? Como que esses processos, é possível vislumbrar um mundo em que esses processos todos que a gente discutiu vão ajudar mais o direito a ser esse direito mais democrático, a criar uma sociedade melhor? Ou a forma como o direito é exercido talvez não seja algo tão relevante que o direito consiga atingir os objetivos
pelos quais ele existe, né? Eu tenho duas potenciais respostas, uma em cada sentido, e, portanto, eu não tenho resposta nenhuma. Eu tenho duas intuições de cenário. A primeira, talvez a mais óbvia, é, né, qualquer processo de alijamento, né, um pouco um processo de desconhecimento. Né? A gente tem medo do desconhecido, e conhecer e se colocar nas sandálias do outro é algo fundamental para que haja, né, a quebra desse senso de tribo, né, que está muito associado, né, a esses processos de exclusão de qualquer coisa, né, do estrangeiro, do homossexual, do negro, do indígena, de quem quer que seja. Né, acho que assim, o conhecer, né, é muito mais fácil conhecer, é muito mais fácil ter empatia, né, é muito mais fácil perceber que as coisas, né, não tem nada de né, se você não está dentro daquela sua bolha existencial, é mais fácil, né, sair da bolha, né, é mais fácil você ter uma percepção, né, de que aquelas suas referências, suas particulares, elas não são capazes de lidar com a complexidade de valores de um mundo complexo. Então, em alguma medida, né, isso tende tudo a favorecer, né, esse projeto último, que talvez não é um projeto do direito, né, um projeto ético e maior, enfim, que é um processo de acolhimento e de justiça integral. Né? Qual é o risco disso? O risco disso é que me parece que a escala grande te obriga também, né, por outros lados, a lidar primeiro com a reconfiguração de tribos. Né? Acho que a gente vive num ambiente em que a gente tem uma facilidade muito grande de tomar opiniões sobre tudo, né, e essa hiperinformação que leva a ter opiniões muito rápidas sobre todas as coisas que você precisa. Você leva isso a um certo fechamento nas suas visões, e aquilo que era para arejar, né, que as opiniões acaba, né, no fundo, você achando uma legião de pessoas que reverberam as mesmas maluquices que você pensa. E aí, né, a estupidez é ambidestra, na minha modesta opinião. Né? Existem radicais de esquerda, radicais de direita, que são pessoas, né, que não conseguem trabalhar com a complexidade do mundo. Né? Acho que, no fundo, a grande tragédia é que as nossas caixinhas, elas cabe muito pouca coisa dentro delas. Né? Então, rapidamente você percebe, né, que elas não servem, e aí, né, por mais louco que isso seja, as pessoas dobram a aposta, né, renovam as suas convicções sacrossantas e dogmáticas, e não são capazes de revisitar seus pontos de vista, né, e aí você cria, né, uma lógica de polarização que me parece muito perniciosa, né, para qualquer projeto, e aí que eu digo, a escala grande atrapalha, porque eu acho que assim, é muito mais fácil arbitrar coisa. Aqui, né, num grupo de 3 pessoas, a gente pode conversar sobre qualquer tema. Não havia, né, entre nós um tema tabu. Como o Bernardo, eu veria você como o Diogo, como o Murilo, nós nos respeitaríamos nas nossas opiniões e, né, em algum momento, talvez concordássemos em discordar, mas manteríamos, né, a amizade. Eu sou bastante amigo do Francisco Monteiro Rocha, que é um cara que pensa várias coisas diferentes de mim, mas nos grandes temas a gente converge. Né? Eu me lembro uma vez, encontrei ele, acho que por acaso, na Joaquim, fomos tomar um café. Eu falei, pô, Bernardo, assim, é tão bom conversar com alguém que é diferente, mas que te respeita, né? Porque as pessoas querem, na verdade, né, reafirmar tudo aquilo que elas estão dispostas a saber, e sair da zona do seu conforto traz um medo, de novo, de uma outra natureza. Então, embora a gente tenha todas as ferramentas para vencer a ignorância, o preconceito, lutando a eles. Né? Então, né, mais paradoxal que seja, né, acho que, no fundo, talvez os problemas sejam de escala multitudinária. Né? Esses processos, né, de cancelamentos, de juízos de valor, né, de supressão das opiniões diversas, que são opiniões aceitáveis. Não estou dizendo que você precisa admitir qualquer coisa que seja preconceito, mas existem opiniões aceitáveis que muitas vezes, né, não se manifestam porque, né, não podem ser acolhidas. E aí a gente gera esses castelos, e aí só sobra, né, a luta de todos contra todos, porque afinal, né, como dizia um filme da década de 80, que é o Highlander, né, só pode haver um. Né? Alguém no final tem que estar certo, e todas as outras cabeças precisam ser decepadas no meio do caminho, porque só nós estamos certos. É engraçado que imediatamente, né, qualquer senso de vitória, esses grupos eles começam a se digladiar entre microgrupos, né, de novo. Né, então é um estado
eterno conflito que é muito ruim, né? Muito ruim, porque apaga as bases, né, do grande projeto, né, de liberdade, que é o projeto de acolhimento das individualidades tal qual elas sejam. Então a gente, né, tem uma defesa da liberdade, mas uma defesa da liberdade que muitas vezes, né, tem deixado a desejar. Muito obrigado, professor. Olha, foi uma aula, nossa entrevista essa aqui. Foi meio viagem astral. Não foi boa. A entrevista inteira foi boa, na verdade. Aprendi muito, sempre quando ouço o professor. Foi ótimo ouvir tudo que o professor tinha a dizer a respeito dos temas que a gente trouxe. Eu confesso que a gente foi muito além do que eu imaginei que poderia ser, e a gente pensa assim, pô, como a gente é pequeno no que a gente sabe, né? Esse é o maior aprendizado que eu posso trazer aqui dessa entrevista aqui com o professor. E, professor Bernardo, a gente vem chegando aqui agora ao final da nossa entrevista, e antes que nós terminássemos, gostaria de saber onde os nossos ouvintes podem encontrá-lo, caso queiram saber mais do professor, obras do professor, né? Sei que tem muitas, alguma que o professor gostaria de indicar, ou, enfim, algum contato. O professor é ativo também no Twitter, né? Então, quem sabe se os os ouvintes quiserem ouvir mais. Vamos lá. Cara, você tem, assim, meu e-mail é bernardo@strobelguimarães.com, me manda um e-mail, a gente conversa. Tem o Twitter, né? Interajo com pessoas aleatórias no Twitter, é muito legal. O Twitter tem uma parte meio... O Twitter são adolescentes, né, expondo suas frustrações diárias, mas tem fora do ruído, tem coisas muito legais no Twitter, de gente, cara, divulgando ideias muito bacanas, né? Se você souber fazer uma curadoria boa de quem você segue, você acha muita coisa legal no Twitter. Tem e-mail, né? Tem algumas coisas, é fácil achar na produção bibliográfica, mas é uma coisa mais focada em direito administrativo, enfim, né? Aí, como cada um pode ter um interesse diverso, fica à vontade de escrever um e-mail, eu respondo, enfim, vai ser um prazer. Ou achar na rede social, marcar @ no Twitter, a gente conversa no Twitter. Eu já fiz um voto para mim, eu não entro em nenhuma pistolagem retórica no Twitter, que é um monte de pequenos valentões querendo provar que são mais espertos, mais eruditos, mais sagazes uns que os outros. Eu, né, como eu brinco, né, como eu ganho a vida tretando, né, institucionalmente, cara, minha cota de necessidade de autoafirmação retórica eu exerço na advocacia e ainda sou pago por ela, que é um melhor negócio. Excelente, professor, muito obrigado. Foi meu enorme prazer trazê-lo aqui, e tenho certeza que os nossos ouvintes vão aprender muito, assim como eu, e com certeza o Murilo também aprendemos aqui ouvindo o senhor hoje à noite. Prazer é meu, enfim, fico à disposição de vocês sempre que vocês quiserem. Nosso convidado de hoje foi o professor Bernardo Strobel. Ele é advogado, mestre e doutor em Direito do Estado pela USP e professor da PUC Paraná e Universidade Federal do Paraná. Você pode entrar em contato por meio do seu e-mail, bernardo@strobelguimarães.com. Este foi mais um episódio do podcast Entropia Jurídica, promovido pelo Diogo Richter e pelo Murilo Brandão. Esperamos que tenha gostado do nosso bate-papo com o agente entrópico de hoje. Se gostou do nosso conteúdo, siga-nos no Spotify, nas demais plataformas de podcast e em nossas redes sociais, e também nos recomende para algum familiar ou amigo que possa gostar do conteúdo. Obrigado pelo seu apoio e esperamos você no próximo episódio. Vamos juntos descobrir, a partir da entropia jurídica, como construir um direito mais inclusivo, eficiente e democrático.